Bom dia, gente. Estou tentando aqui ver o que aconteceu, que eu não estava conseguindo disponibilizar minha tela. Agora eu acho que vou conseguir. Nádia, na verdade, eu preciso que você me dê autorização para eu compartilhar a minha. Sim, já dei. Agora funcionou. Tá, agora funcionou. Obrigada. Bom dia, gente. Ótimo. Está aparecendo aqui. Certo. Tá aparecendo em tela cheia para Tá, vocês? está aparecendo. Tá Então, bem. Então, a gente vai começar, tá bom? Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Marisa, é um grande prazer contar com a sua participação no nosso grupo de pesquisa. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Desde o ano passado, a gente tem estudado as implicações éticas, né, no uso da IA. E nós convidamos, então, pesquisadores de diversas áreas para conversar conosco sobre esse tema, né? Já convidamos engenheiro da computação, engenheiro de sistemas, filósofos da educação, convidamos também uma pesquisadora da área da comunicação, da filosofia. Então, nós estamos muito felizes agora em poder te escutar, né? Conhecer um pouco aí das suas pesquisas e saber como que você tem pensado essas complexas preocupações éticas, né, que envolvem a integração da inteligência artificial na nossa vida, né? Então, como esse encontro ele está sendo gravado e será disponibilizado aí no nosso canal do YouTube, eu vou começar fazendo uma breve apresentação da Marisa. Eu vou fazer um recorte, viu, Marisa, nesse extenso currículo seu. A Marisa Ferre é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, na área de inteligência artificial, coordenadora do Núcleo de Referência Inteligência Artificial Ética e Confiável, é doutora em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica e mestre em ciências da computação e matemática computacional, com ênfase em inteligência artificial pela USP. É membro da Sociedade Brasileira de Computação, atuando na Comissão de Educação da SBC para o biênio 2023-2025. Então, Marisa, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje. O tema da fala da Marisa é desafios e oportunidades para a inclusão e equidade com a inteligência artificial, né? Então, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer duas perguntas, mas que podem ser abordadas aí durante a sua fala, né? Uma delas é o seguinte, que a gente tem visto, né, que há um forte imaginário em torno do poder e do alcance da IA. Muitos, né, veem a IA como uma grande entidade, né, uma entidade superior, que tanto pode superar a inteligência humana e solucionar todos os nossos problemas, como também pode ter um poder aí destrutivo, bastante ameaçador, né? Então, eu queria te ouvir, assim, a que você atribui esse misticismo em torno da IA e as suas implicações, inclusive sociais, éticas, né? O que tem aí de fato e o que tem de ficção nessas visões, né? E a outra questão é que a gente sabe que a ideia que foi veiculada, assim, logo que surgiu a internet, é de que haveria um aprofundamento da nossa vida democrática, né? Todos nós, então, seríamos daí diante produtores de conteúdos, né? Não mais receptores passivos da mídia, como acontecia na TV, né? O que a gente tem visto hoje é uma situação muito diferente, assim, a gente acaba vivendo aí um processo de monopolização desse sistema de comunicação para algumas big techs. Isso tem uma série de implicações, né? Como, por exemplo, o uso dos nossos dados para fins econômicos e políticos. No caso da IA,
a gente tem visto que ela pode reforçar desigualdades, discriminações, exclusões sociais, né? Então a gente está muito interessado em te ouvir para saber como que é possível pensar a IA não só, né, reforçando desigualdades, discriminações e exclusões sociais, mas também na promoção da diversidade e inclusão, que eu acho que faz, aí é campo da sua pesquisa, né? Bom, então eu vou passar a palavra para você, mais uma vez, te agradecendo pela sua presença aqui hoje. Bom, muito obrigada, Nádia. Obrigada pela gentil apresentação. Obrigada pelo convite também para participar desse grupo. E então, saúdo a todos e todas, desejando que tenhamos um bom dia e esperando que tenhamos um momento é, muito bom de trocas aqui. Se você me permitir, eu gostei muito das duas perguntas e poderia até nem apresentar nada, se fosse o caso. E, e- mas assim, anotei aqui as perguntas. Se você me permitir apresentar alguns slides que tocam um pouco em pontos aonde eu consiga me aprofundar nessas suas respostas e aí a gente voltar nelas, podemos fazer assim? Claro, não, você fica à vontade. Pode falar da Tá forma bem. como você pensou. Tá bem, tá. Sempre quando eu tenho, né, transitado entre tantas áreas diferentes e grupos diferentes, então, é, por exemplo, outro dia eu fui fazer aula magna da filosofia, depois do direito, e na medicina, e em tantos lugares diferentes que eu tenho interagido, e esse é uma das coisas que eu acho mais relevantes para poder discutir ética, é isso, né? No grupo no núcleo de inteligência artificial. Então, assim, só falando um pouco de mim, porque eu acho que tudo que a gente faz de pesquisa vem de uma narrativa da nossa história, né? De como a gente constrói as coisas para saber como que a gente chega e entende também certos conceitos. Então, meu grupo de pesquisa é o grupo de inteligência artificial ética e sustentável, porque eu me dedico sempre a olhar para esses desafios, os objetivos do desafio sustentável, e na parte de sustentabilidade eu trabalho já desde 2019, procurando reduzir o impacto do uso da inteligência, do desenvolvimento e uso da inteligência artificial no meio ambiente e também combatendo o impacto já das mudanças climáticas usando o IA, mas também sempre olhando para isso. Do ponto de vista de ética também, desde 2020, eu fundei e coordeno o Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável, onde a gente se dedica a debater e trabalhar sobre os temas, né, da ética da inteligência artificial, e ele foi fundado com essa ideia que eu estava comentando da multidisciplinaridade. Então, no grupo nós temos filósofos, cientistas sociais, um psicólogo, temos o pessoal da computação, da comunicação, então são diferentes do direito, diferentes áreas, porque eu acho impossível que se chegue em algo produtivo ou se alcance alguma coisa realmente que vai nos auxiliar a superar alguns desses desafios tão complexos que das implicações éticas da inteligência artificial na nossa vida, se não for de maneira multidisciplinar. Acho que, na verdade, nenhum dos grandes problemas complexos que a gente tem para resolver hoje na nossa sociedade, a gente tem como resolver isoladamente, mas sem fazer trocas entre diferentes áreas de especialidade. Então, eu tenho trabalhado nesse grupo desde 2020 e também com alguns projetos na área de políticas públicas para inteligência, entendendo, né, esse cenário, não só no Brasil, mas na América Latina e países do Caribe, e também muito na área de educação, né? Como que a inteligência artificial tem impactado as questões da educação. Então, eu queria mostrar, e aí falando, né, que é sempre muito diferente, cada área tem essa sua forma diferente de fazer a sua comunicação e de interagir nos seus grupos, né? A gente da computação sempre muito com essa ideia de slide e tentar fazer primeiro uma apresentação para depois discutir e vamos tentar alinhar aí a todas as nossas diferenças
E porque eu gosto muito sempre de, em qualquer grupo que eu participe, de qualquer área, inclusive da computação, eu sempre gosto de começar me localizando e localizando a audiência sobre o que a gente está falando. Porque justamente vem da questão dessa questão do imaginário, do poder da inteligência artificial e aonde que a gente está situado. E sempre me colocando como uma pessoa que fala de inteligência artificial do ponto de vista da ciência da computação. Porque, como vocês bem sabem, a gente pode tratá-la do ponto de vista da filosofia, da neurociência, da psicologia, mas a minha área de especialidade desde 1900, desde os anos 2000, então aí há aproximadamente 25 anos que eu estou trabalhando nessa área, sempre é do ponto de vista da computação, mas felizmente desde 2020, mais ou menos, onde eu tenho procurado estudar os outros aspectos, interagir e estudar filosofia e outras questões. Bom, do ponto de vista, então, de inteligência artificial como área de conhecimento, como área de pesquisa, esse termo ele foi cunhado em 1956. Então, a área começa em 1950 em tentar simular comportamentos inteligentes, é isso que um sistema de inteligência artificial tem o objetivo de fazer, apresentar alguma simulação do comportamento inteligente do ser humano, raciocinando, agindo e se adaptando com algum grau de autonomia para que a gente atinja algum objetivo específico. E hoje grande parte do imaginário e grande parte da confusão que vem, sem pensar na questão sociotécnica, no poder de dominação, do que querem mesmo, que as Big Techs querem que a gente acredite e continue criando essa confusão, vem de 1956, quando se cunhou o termo inteligência artificial. Então, talvez se a gente tivesse colocado um outro termo para designar essa área de pesquisa, que não envolvesse o termo inteligência, talvez isso já reduzisse bastante esse poder de imaginação que a área traz por ter essa palavra aí no meio, que nem que nem tem uma definição, inteligência, a gente não tem nem um consenso geral, né, do que é inteligência. Mas aí se coloca isso nessa definição e isso aí vem trazer essas várias implicações. A gente tem uma grande área de pesquisa dentro da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, que é a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado, aprender com a experiência, a gente diz. E por que que eu acho importante a gente colocar isso? Que é justamente para desmistificar o imaginário, né? Entender o que é, o que não é, e o que ela é capaz, o que ela não é capaz. Por quê? Esse aprender com a experiência quer dizer justamente o problema que você também comentou dos dados. Para trabalhar com aprendizado de máquina, que é essa sub-área da inteligência artificial, e que praticamente tudo que a gente vê funcionando hoje, que se generaliza como o termo inteligência artificial, é aprendizado de máquina. E aí, ao longo do tempo, eu fui atualizando essa minha figura, e aí coloquei aí dentro essa caixinha do Deep Learning, ou de redes neurais profundas, porque chegou um certo tempo que parecia que era tudo que existia, mas na verdade ela também é uma sub-área do aprendizado de máquina. E depois essa novo hype, que é a IA generativa, também é uma sub-área do aprendizado de máquina. E por que que eu considero essas coisas importantes para começar qualquer debate de forma esclarecida e reduzindo já de início as mistificações, não da sociedade como um todo, mas pelo menos do grupo que está aqui reunido. Porque o aprendizado de máquina, que é isso tudo que a gente vê hoje, ele, na verdade, é essa área que trabalha com dados. Então, inclusive a IA generativa, isso que é chamado de IA generativa. Por que que a gente precisa? A gente precisa de dados de treinamento. Então, aprender com a experiência é o aprender, que também a gente tem que ter a licença da palavra sobre o que é aprender, aqui, nesse caso computacional, que é otimizar uma função objetivo e matematicamente somada a várias outras técnicas computacionais para atender esse objetivo específico que parece ser aprender, né? Que então também tem essa palavra aí poderosa, aprender, que não é bem assim. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa, vamos supor, se eu estou
Se eu quero aprender a classificar imagens ou rotular imagens como imagens, o que que é um gato, o que que é um cachorro, eu vou precisar de muitas imagens que representem diferentes tipos de gatos, e aí rotular cada uma delas. Olha, isso é um gato, isso é um gato, isso é um gato. Aí eu vou precisar também da outra. Isso é cachorro, isso é cachorro, isso é cachorro, e um monte dessas, né? E aí eu vou passar para um algoritmo de aprendizado, que é essa receita passo a passo de como o computador realiza alguma tarefa. Só que aqui dentro desse algoritmo de aprendizado, o que que a gente tem? A gente tem algo como a gente está vendo aqui do lado direito, que é um conjunto de equações somado aí com processos de otimização, né? Então, eu quero otimizar funções objetivos e etc. E aí existem diferentes, isso aqui que eu estou representando aqui é o modelo de um simplificado de uma rede neural ou de deep learning, como é famoso. Então, vejam que o meu aprender aqui é esse conjunto de equações matemáticas que vai pegar esse monte de imagens, aqui no caso da imagem, pixels, transformar em uma matriz de pixels e aprender sobre cálculos de coisas que não têm significado nenhum a respeito do ponto de vista igual a gente olha essa imagem aqui. E depois disso tudo, de vários ajustes, então no futuro eu vou conseguir pegar uma imagem e classificar essa imagem aqui. No passado, até há uns 10 anos atrás, o que a gente conseguia fazer era classificar coisas, predizer números ou agrupar coisas. E agora, mais recentemente, a gente consegue gerar novos conteúdos, novos também, entre aspas. E a gente gera texto, gera imagem, gera vídeo, código de programação, mas para fazer essa geração, eu também primeiro preciso de uma grande quantidade de dados. Se eu estou trabalhando com texto, eu vou precisar de uma grande quantidade de texto. Então, se a gente levar o letramento para a sociedade toda, do que é inteligência artificial, e aí vejam, ninguém precisa sair daqui aprendendo a programar uma rede neural nem nada. Mas aqui a gente desmistifica um pouco o que é esse processo de inteligência ou de aprendizado, ao ver como é que é o processo computacional, né, por trás disso. Então, daqui a gente pode trabalhar essa questão tanto do dado como do que realmente é inteligência artificial. Sobre impacto da IA, a gente tem muito impacto. Eu sempre procuro estudar do ponto de vista como eu falei, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E se a gente olhar para as três vertentes da sustentabilidade, econômico, ambiental e social, a gente tem uma maioria de impactos positivos para resolver esses grandes desafios sustentáveis, mas a gente tem aí alguns impactos negativos também, que têm sido bastante ressaltados, e aí que, na verdade, acaba virando o tema das discussões sobre a ética na inteligência artificial, a gente sempre vai para o lado do impacto ético negativo, nunca muito pelo lado positivo. E aí tem diversas pesquisas onde a gente tem trabalhado pelo olhar desses desafios, porque é muito difícil você balancear quais os benefícios que a IA tem trazido para a sociedade e quais são os malefícios, mas a gente consegue encontrar muita coisa positiva para resolver, por exemplo, essas questões ambientais, mas ela também tem impacto. A gente consegue aplicações ou formas de reduzir desigualdades e de melhorar processos de inclusão, mas nós também temos aí nessa barra laranja, a gente vê do ponto de vista social, a gente tem impactos aí em todas essas partes que são menores, mas que nem por isso tem que deixar de ser olhados, porque na verdade esse impacto ele pode ser em números pequenos, mas é sempre a pergunta que a gente deve se fazer esse impacto é pequeno, mas ele impacta quem? Então, sempre esse impacto vai ser maior sobre os grupos que já são os grupos superrepresentados. Então, isso é uma questão que tem que ser relevante. Que eu trabalho do ponto de vista dos desafios da ética da inteligência artificial? Eu trabalho sobre cinco características, né? E isso não é uma unanimidade, nem mesmo dentro dos grupos que estudam mais com viés computacional, nem nada, mas a gente procura, eu criei esse framework de trabalho onde eu estou pensando em princípios para que os sistemas de inteligência artificial eles sejam desenvolvidos e utilizados para o bem da humanidade e do planeta também. Então, eu não gosto muito de falar só na inteligência artificial centrada no humano,
como algumas pessoas gostam, sem nenhuma discriminação em relação a isso, mas eu não gosto muito porque eu acho que a gente tem que incluir o planeta como um todo, né? O meio ambiente, os animais, etc. Então, para o bem da humanidade e do planeta e para preservar os nossos valores, protegendo o respeito a todos os direitos humanos fundamentais, liberdade, igualdade e democracia. Para isso, então, eu procuro trabalhar sobre garantir que esses sistemas eles não sejam utilizados para causar nenhum tipo de injustiça, a gente tem que preservar a diversidade e também garantir a não discriminação com a sua utilização. Para isso, um outro princípio muito importante é o da transparência e da explicabilidade. A transparência, ela é importante porque ela garantiria que você soubesse que você está em contato com uma ferramenta, com um sistema de inteligência artificial. Então, grande parte dessas questões de implicações, né, políticas, influenciar o nosso pensamento, até os nossos sentimentos, nos induzir a comprar coisas, a acreditar em coisas. Se a gente tivesse a transparência em saber que aquilo ou aquele conteúdo está sendo apresentado por causa de um sistema de inteligência artificial que fez algum de forma algorítmica ali está te incluindo em algum grupo, alguma coisa nesse sentido, isso também poderia ser reduzido. A transparência é isso, você essa consciência de que você está em contato com o sistema de inteligência artificial. E a explicabilidade, que é uma coisa que se fala muito quando se fala sistemas de caixa preta e etc., é você garantir a explicação da decisão que foi tomada, que é diferente da transparência. Então, a explicabilidade você foi a um banco, por exemplo, e pediu um empréstimo, você pediu um crédito no banco. E, de forma transparente, o banco vai só exemplificando, né? O banco vai te dizer que você vai ter o seu pedido de crédito julgado por um sistema de inteligência artificial. Isso é ser transparente. No momento que existe uma decisão e, por exemplo, o seu pedido de crédito foi negado, e aí vem a questão, mas por que que meu pedido de crédito ele foi negado? Pode falar que é porque uma rede neural te deu tantos por cento de probabilidade, né? Então, teria que dizer, olha, por causa do fator X, Y e Z, que atingiu tal e tal questão, seu crédito foi negado. Mas hoje a gente tem técnicas de aprendizado de máquina que permitem essa explicabilidade, mas grande parte, que é quando se utiliza redes neurais, isso é impossível. Então eu nem tenho como garantir isso boa parte das vezes. Então a gente precisa trabalhar muito do ponto de vista de pesquisador de inteligência artificial em como garantir essa explicabilidade e do ponto de vista social exigir que os próprios grupos científicos saiam do poder de dominação, né, de que a gente tem que acreditar no que as Big Techs falam, que esse é o melhor modelo a ser desenvolvido, porque ele é mais preciso, porque ele é melhor, e etc., e trabalhar no desenvolvimento de modelos por origem que sejam precisos e explicáveis. Porque hoje a gente, boa parte das vezes, não tem como garantir esse princípio. Robustez técnica e segurança é a questão dele não falhar, né? Então, existem muitas falhas que vêm por diferentes motivos, então eu não posso ter um sistema de reconhecimento facial que não vai reconhecer bem o rosto de pessoas pretas, ou de mulheres, ou de orientais, né? Eu preciso ter uma robustez técnica e segurança contra invasões e outros tipos de perigos que o sistema possa causar. Tem a questão de garantir a privacidade e a proteção dos dados com o uso da inteligência artificial, né? Então, independente de outros sistemas, os sistemas de inteligência artificial também têm que ser desenvolvidos e utilizados, garantindo a privacidade e a proteção dos dados que são utilizados. E aí e o outro ponto que a gente pensa e trabalha bom, se essas coisas todas aí derem errado, quem é que vai ser responsabilizado? Quem é que vai ser chamado para prestar contas a respeito disso? E isso também é uma questão em aberto, que para boa parte dos problemas a gente não tem resposta ainda, nem do ponto de vista ético, filosófico, né, e nem do ponto de vista legal, né, de nenhum dos jeitos.
Somado a isso, a gente tem que pensar no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável, que é uma das partes que eu trabalho, que é os impactos ambientais, mas também pensar no futuro do trabalho, porque a gente sabe que boa parte de muitos empregos poderão ser automatizados, os mais repetitivos, principalmente, e em anos muito próximos a gente ter impactos grandes. Então, para mim é inaceitável quando se diz assim, nós estamos passando por uma nova revolução industrial. E nessa nova revolução industrial vai acontecer o que aconteceu no passado, que é a perda de vários postos de trabalho, precisando, né, de postos mais com pessoas que têm mais capacitação técnica, porque muitos cargos serão substituídos. Também se sabe que muitos novos serão criados, mas é justamente isso, com mais capacitação técnica. Então a gente não pode se manter sentado só olhando. Ah, sim, vamos ter uma nova revolução industrial. Então, os grupos de sempre, que são os subrepresentados, vão ter aí um impacto na perda de postos de trabalho. A gente tem que pensar em como minimizar isso, como com muitas ações de letramento, capacitação para toda a sociedade. Então, não dá só para ficar olhando e falando que isso vai acontecer. Então, esse aqui são os pontos que eu costumo trabalhar. É possível encontrar várias outras formas de trabalhar esses desafios éticos com outros olhares, outras categorizações, outros grupos, mas isso é o que vocês vão encontrar também em diferentes documentos ao longo do mundo todo, como da OCDE, da Unesco e de várias pesquisas e etc., vão encontrar pontos em comuns nesses aqui. Depois de vista da justiça, da diversidade e não discriminação, vou colocar aqui só alguns exemplos de impacto negativo e depois eu encerro aqui daqui a alguns poucos slides para a gente poder então debater e conversar. Desse ponto de vista, a gente tem aqui então essas situações onde a IA ela amplifica desigualdades e discriminações. A gente deveria garantir que esses sistemas não discriminem nenhum indivíduo, nenhum grupo, nenhuma, né, com base em seu gênero, raça, idade, cor, religião, posição política ou qualquer característica que seja. Eles não poderiam ser tendenciosos em perpetuar desigualdades existentes, mas não é o que acontece, porque então, se a gente lembrar lá daquele slide anterior, o que que a gente tem para treinar essas ferramentas? Então, se a gente pegar aqui nessa figura da esquerda, foi um aplicativo que gerava avatares e caricaturas, que se chamou Lensa, esse aplicativo, e ele gerava caricaturas, mas como é que se gera isso? Então, isso aqui é uma ferramenta de IA generativa que gera novas imagens. A partir de quê? A partir de um grande banco de dados de imagens no qual ele foi treinado. E aí se identificou que isso aconteceu porque estava um grupo de pessoas no escritório fazendo as suas caricaturas e começou a se perceber que as caricaturas dos homens, elas eram todas de super-heróis, astronautas, executivos, e das mulheres, não, especialmente da pessoa que observou isso, que era uma mulher e oriental. Então, ela começou a perceber que todas as caricaturas dela eram pornificadas. E então depois foram ver e isso daí tanto é a preservação de um estereótipo, né, da mulher oriental. Então, se a gente pegar agora, ontem mesmo saiu uma pesquisa mostrando a questão de abuso infantil. A Google tem um aplicativo para Android que te permite acessar conteúdo de IA generativa que foi treinado com fotos de abuso infantil e gerar conteúdo pornográfico com abuso infantil, né? E se você abrir aquilo lá, você vai ver que boa parte das mulheres que estão lá representadas e meninas, elas têm características de mulheres orientais. Então, isso daí se preserva, então, esse estereótipo, né? Não só. Então, a gente preserva o estereótipo e a discriminação e a falta de desigualdade, por exemplo, para o gênero feminino, é, já bastante contínuo, né? Em processos seletivos. Por quê? Porque aquele dado, ele mantém um viés
que é um viés histórico, né? O viés ele pode entrar ali naquele dado e fazer essa perpetuação de estereótipos, de desigualdades, de discriminações que a nossa sociedade manteve ao longo do tempo, e ele pode entrar. Se esse viés histórico não for observado, porque a gente às vezes reforça coisas que a gente acredita, depois, no dado, se esse dado não for muito bem balanceado, cuidar com a distribuição, que aqueles dados lá de treinamento sejam é, é, bastante proporcionais, inclusivos, né? No reconhecimento facial, já é bastante conhecido que os modelos erram muito mais para pessoas negras e para mulheres. Então, mulheres negras, então, principalmente mais dificuldade nesse reconhecimento facial. Então, a gente tem uma preservação aí do que a gente fala desse racismo, chamado hoje de racismo algoritmo. Então, aqui são algumas formas que a gente vê de amplificar essas desigualdades e discriminações. Nessa parte de estereótipo, não sei se vocês já observaram que grande parte de assistentes, como assistentes de voz, assistente de direção, como Alexa, Siri, tem nomes e tem voz de mulher, né? É, ou até quando a gente vê Magazine Luiza, né? Tudo bem que Magazine Luiza é uma loja que tem nome de mulher, mas aí você tem a Magalu, que é o chatbot que atende, é uma mulher. No Bradesco é a Bia, né? E assim por diante. Então, por quê? Essa é uma manutenção do estereótipo de que a mulher ela é para cuidar, ela é para atender, né, as necessidades dos demais. Então, isso mostra uma preservação. Aqui a gente vê questões que impactam as relações e associações profissionais também das mulheres no mundo real. Então, a gente tem nessas imagens aqui da esquerda, isso aqui foi um caso que aconteceu de uma pessoa que ia para uma entrevista de emprego e ela procurou na internet, ela buscou por penteados para trabalho, que parecessem profissionais, que ela queria se preparar. E aí, quando ela fez essa busca, vieram essas fotos aqui da direita, estilos assim, todos de mulheres brancas, de olhos claros, ou então, e sempre de cabelos lisos e loiros. E aí ela pegou e resolveu fazer um contrateste. Cabelos que não são profissionais para o ambiente de trabalho. E aí o que se retornou foi isso que a gente vê aqui na esquerda, né? Cabelos crespos, né? Com penteados ou todos relacionados com cabelos crespos. Aqui é uma mulher oriental que queria fazer uma foto, melhorar a sua foto para colocar uma foto profissional no LinkedIn, e a foto retornada foi transformar a ferramenta transformou o olho dela num olho não oriental e azul, né? Então, para ser algo profissional. Então, a gente vê essas manutenções de estereótipos aí que são preservados, né? A gente tem essas desigualdades também preservadas na nossa linguagem, né? O monopólio linguístico, quando a gente fala de aprendizado de texto, a gente vê aqui nesse mapa, por exemplo, que mede o quão bem as línguas que são faladas ao longo dos países, eles são representados por conjuntos de dados, né, para treinar essas ferramentas. Então a gente vê quanto mais escuro aqui é onde a gente tem conjuntos que representam as linguagens que vão para esses treinamentos das ferramentas de geração, de tradução e etc. Então a gente vê aqui a América do Sul e país muito, né, muito clarinho. Então, a gente tem aqui uma questão de preservação da língua, da diversidade, que é subrepresentada. Isso reforça desigualdades, discriminações e preconceitos também, né? Mas a gente também encontra projetos, eu sempre gosto de mostrar coisas positivas, a gente preserva, pode também usar a própria inteligência artificial nas mídias sociais para detecção de racismo, misoginia e homofobia. Inclusive, essa referência aqui desse trabalho que nós publicamos em 2024, a gente explora essas técnicas de aprendizado usando modelos de linguagem para classificação de discurso de ódio e ofensivos, especificamente para o português, né? Então, a gente pode utilizar para isso, para essas detecções.
E a gente vê, por exemplo, aqui, a gente tem no AI um projeto grande, né, um think tank, na verdade, AI for Sustainable Development Goals, onde a gente encontra vários projetos que trabalham coisas positivas. Então, como, por exemplo, o uso da IA para proteção das mulheres na Índia, que um dispositivo de segurança inteligente para proteger mulheres indianas de estupro, que foi habilitado por meio da inteligência artificial. Aqui no Brasil, na própria questão da linguagem, a gente pode ter trabalhado isso, eu não especificamente, mas tradução automática é uma ferramenta de inclusão. Não sei se a gente já parou para pensar nisso. Quantas pessoas, eu na época que entrei na graduação, eu passava horas e horas para conseguir ler um artigo todo em inglês, com um dicionário enorme do lado, né? Então, hoje a gente tem ferramentas de tradução automática que a gente aponta a própria câmera. Isso tornou processo, isso é o processo de inclusão. Muitos estudantes se beneficiam disso. 99% da população brasileira não é fluente em inglês ou não fala de modo algum. Apenas 1% da população brasileira é fluente na língua inglesa. Então, essas ferramentas de tradução, elas trouxeram inclusão para muita gente, né? Há vários projetos, inclusive brasileiros, na preservação de línguas mortas e de povos originários, e a gente também tem trabalhado com modelos específicos em português de menor escala, preservando também o meio ambiente. Então, aqui, nesse trabalho aqui, que eu fiz com um filósofo e uma linguista, nós falamos, inclusive, dessa questão, é, da ferramenta de IA para tradução automática, como que é o processo de inclusão, né, que isso trouxe para a sociedade. E aqui a gente fala desses modelos de língua portuguesa em menor escala, e aqui a gente tem projetos para preservação de algumas línguas de povos originários aqui no Brasil sendo desenvolvidos. Bom, a gente tem as questões de futuro do trabalho, eu não vou me alongar aqui mais. A questão da educação, que eu acho que é uma das questões mais sérias que a gente tem para pensar ultimamente, tem tido um impacto grande na autonomia, na criatividade. Eu não sei como a gente vai repensar o processo de ensino e aprendizagem, e a gente precisa repensar também os modelos de avaliação, porque a gente vem passando por uma transformação muito grande com o uso de inteligência artificial. Eu fico pensando no papel do professor e da universidade, e aí eu me coloco no próprio aqui na questão de computação em específico, porque os alunos de computação eles já entram na graduação falando para mim que não sabe o que eles estão fazendo ali, porque eles vão ser substituídos por ferramentas de geração de código e que vão simplesmente programar sozinhos, né? Então aí a gente tem que desmistificar isso e explicar, mas de todo modo a gente tem que repensar o nosso papel de como eu me coloco aqui nesse papel de professor e de universidade, e eu acho que o ensino de ética em cursos de tecnologia é algo, bom, isso deveria ser para todos os cursos, na verdade, mas estou me colocando aqui na parte de computação, esse ensino, o quanto ele é importante preparar, né? É, nos preparar e preparar esses estudantes desde o início para entender que qualquer ferramenta computacional, com ou sem inteligência artificial, tem impactos sociais, éticos e políticos na vida de todos. Então, isso é uma coisa que precisa. Eu trabalho esse conteúdo, eu gosto muito de pegar turmas de primeiro período, que não é de uma disciplina de ética. A gente vai colocar agora uma disciplina de ética no curso novo de computação que está começando, mas eu trabalho no curso de primeiro período, todo o tópico que eu trabalho as implicações éticas, sociais e políticas daquela tecnologia que eles aprenderam no primeiro período. Não preciso ter uma disciplina específica de ética para trabalhar esse conceito. Ela deveria, na verdade, ser transversal, para não ser a ética que não é estudo realmente da ética, que é da moral, ou do que se colocou depois de algum tempo aí de moral e cívica, como se chamava, né? Onde você tem aquela questão prescritiva do certo e errado, e mas que te diminui o desenvolvimento de senso crítico, de pensamento crítico, né? Para essas questões. A gente tem enfrentado desafios muito grandes aqui na parte de educação. A inteligência artificial ela vai ter um papel de inclusão
para grupos distantes, que têm pouco acesso a especialistas em áreas, né? Então, um professor especializado em artes que vai poder fazer, ou robôs né, de ensino que vão personalizar as tarefas de ensino também para estudantes que vão auxiliar nesse processo, mas por enquanto eu só conheço de falar, só na teoria, porque por enquanto não é o que eu estou vendo. Eu vejo que os grupos que são os subrepresentados são os que têm menos acesso, por enquanto, a conhecimento. Os professores estão sobrecarregados, desesperados em como é que eles vão incluir, meio que sendo pressionados a incluir coisas como modelos de linguagem ou ferramentas que não foram desenvolvidos para a educação, foram desenvolvidos para outros fins, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, só sobrecarregando e criando um afastamento, enquanto outros colégios particulares têm aula de letramento em inteligência artificial, ensino de conceitos fundamentais de inteligência artificial, mostrando para os seus alunos o que é IA, o que não é IA, e etc., né? Então, aqui alguns pontos que talvez tocam nessas questões que eu havia comentado antes, e aí eu vou encerrar essa parte de ficar só falando tanto e mostrando slides para a gente poder discutir e talvez retomar, então, a questão das perguntas que você tinha colocado no início, né? Então, acho que na questão do imaginário, tem aí, a gente poderia, se você quiser, retomar novamente essa primeira pergunta, mas eu acho que essa questão que eu comentei do próprio termo e de como as coisas são mostradas para a gente, e primeiro que elas mostram muito a partir da ficção científica. Então, quando a gente vê na ficção científica esses robôs, e aí justamente geralmente tem um robô. Então a gente vê um futuro, e eu não estou aqui falando mal de ficção científica, porque inclusive eu tenho um projeto de fazer uma disciplina de ética em IA só com filmes de ficção científica como base, porque eles são muito importantes para imaginar futuros possíveis, né? Hoje a gente está muito, muito, muito distante disso. Mas as big techs, por uma questão de poder e dominação, elas querem que a gente acredite que a gente está muito próximo daquele futuro lá, que é um robô que vai tomar conta do poder e vai destruir toda a humanidade. Enquanto isso, a gente se distrai desses outros perigos aí que eu comentei aqui e que nós deveríamos estar pensando em como resolver agora, né? Não que a gente não tenha que pensar nesse futuro possível. E aí se sai, por exemplo, uma notícia agora recente de que um sistema de inteligência artificial aí de uma Big Tech se protegeu e que chantageou uma pessoa e etc., né? Criando realmente coisas no nosso imaginário que a gente não tem, a gente está muito distante disso, mas é muito importante que a gente acredite e se distraia com essas coisas. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Marisa, queria te agradecer muito. A sua apresentação foi excelente e muito clara, né? E você respondeu com essa apresentação as questões que eu tinha colocado, né? Porque, especialmente agora no final, como você fala, tem uma responsabilidade das plataformas nessa idealização das big techs, até para que a gente não discuta, né, os problemas também que elas trazem, né, as dificuldades, os impasses bom, e a outra questão, né, eu acho que tem a ver com essa questão dessa IA que pode tanto reforçar desigualdades, você explicou muito bem, discriminações e exclusões sociais, também ela pode ser usada na promoção da diversidade e inclusão. Você respondeu essas questões e acho que você fez uma apresentação muito interessante, né? Eu fiquei pensando, quando você falou sobre as questões éticas envolvendo o uso da IA, que isso muitas vezes esbarra na responsabilidade das plataformas, né? Quando a gente está discutindo as questões éticas, assim. Você vai falar da questão da transparência, da explicabilidade, né?
a importância assim das pessoas terem consciência, né, de que elas estão em contato com o sistema de IA, né? E você vai falar também dos sistemas de IA que teriam que garantir a privacidade dos dados, né? E as pessoas nem sabem que os dados, muitas vezes, que os dados estão disponíveis e para quem, né? Que uso que vai ser feito, né? Então aí a gente cai nessa discussão atual, assim, como que você vê a questão da regulamentação das plataformas? Tem encontrado aí tanta resistência, né? Por parte das big techs. O que que você pensa sobre isso, né? Eu acho que tem que regulamentar. Eu acho que isso falar de que é uma preservação da liberdade de expressão está um pouco distante do que se pensa na questão da regulação dessas plataformas. Então, na verdade, a gente sofre hoje um processo assim. Nós temos hoje nosso processo democrático, político, de autonomia, tudo isso está sendo influenciado por essas grandes corporações, essas big techs. Agora a gente tem até um processo de instalação de data centers no Brasil que vai continuar fazendo a gente ser colônia de outros países, né? Porque vai vir aqui consumir nossos recursos. Eu acho que a gente, como país, tem que ter os nossos data centers, porque isso é uma questão de soberania nacional, mas não para organismos internacionais virem aqui armazenar os seus próprios dados e continuar fazendo a gente aqui de colônia e minerar esses dados aqui e levar esse resultado para lá. Eu acho que tem que ter, sim, essa regulamentação. Tem acontecido coisas assim absurdas. Então, como estava comentando agora, essa questão de abuso sexual infantil, de maneira deliberada e aberta. A gente tem processos da infância que têm sofrido não só essa questão do abuso sexual, mas outras formas de questões de influência do pensamento. Todo esse dado que eles utilizam, a gente sabe que já é provado que influenciou na questão de resultados de eleições. Então, para a gente ver o quanto isso é poderoso. Aí cai numa questão justamente que é, por exemplo, o que você falou do uso de dados de forma não autorizada. Então, quando a gente acessa uma dessas plataformas, vai ter lá um termo de uso? Vai. Um termo de uso que tem lá umas 50 páginas com umas letras minúsculas e ali falando o que que eles vão fazer com o nosso dado. E a gente autorizando. E aí, se você não autorizar, você não faz parte dessa comunidade. Então, você não vai entrar no Instagram, você não faz parte é, do TikTok, ou seja, LinkedIn, né? São todas mídias sociais. Mas mesmo que a gente lesse aquilo, então, na época do escândalo, por exemplo, do Cambridge Analytics, né, o que que foi feito? Os dados que nós tínhamos autorizados no Facebook para um determinado fim foram utilizados pela Cambridge Analytics para criar direcionamentos de mensagens políticas e que a gente sabe que influenciou o resultado das eleições e que influenciou depois aqui no Brasil também. E agora está se passando aí por um processo é, em que as pessoas estão receberam alguns treinamentos, alguns grupos políticos, agora nessas últimas semanas, das Big Techs, de como gerar conteúdo de vídeo, é, como fazer conteúdo de vídeo falso, essas coisas. E, assim, mas isso é muito grave, né? É muito grave. Então, a gente tem um problema muito sério aí para resolver. Uhum, sem dúvida, né? Ontem eu vi uma reportagem que fala do Gemini, do Google, que consegue interpretar Uhum. emoções humanas agora, né, por meio do tom de voz. E aí Hum. eu vejo isso com muita preocupação, porque um aplicativo que interpreta as emoções humanas, né, vai responder a partir dessa interpretação, né? Claro, como você mesmo colocou, né, isso, né, pode errar, dar respostas equivocadas,
e quais os efeitos disso na subjetividade, assim. E uma coisa que a gente discute muito é que os nossos afetos, primeiro que eles nem não são inteiramente traduzíveis, né? Então eu acho que isso é uma Uhum, coisa muito importante, traduzir isso em termos simbólicos e tal. Então, primeiro que não há tradução, né? É, todos os nossos afetos, né? Ao mesmo tempo que essa tradução feita por sistemas aí, máquinas, né? Elas, com qualquer tradução, ela tem efeitos sobre os sujeitos, como, por exemplo, efeito de sugestão. Então, eu fiquei um uhum. pouco preocupada com isso e queria te ouvir também, se você, o que você pensa disso. Inclusive tem uma área ativa de pesquisa que é a área de análise de sentimentos com inteligência artificial. Então, essa é uma área até já antiga, né, análise de sentimentos, e ela procura utilizar de diferentes fontes, de informação para fazer isso. Então, você pode usar microexpressões do rosto, quando for de maneira visual. Então, se advoga pela questão de que a análise de sentimentos poderia auxiliar o profissional da área de saúde a detectar alguns distúrbios, alguns processos mentais, né? Tem também a análise de sentimentos que inclui não só expressão facial, mas movimentos, gesticulações, posição corporal e também a voz, né, ou aí coisas separadas. Então, existe essa área toda. E eu sempre falo que a questão do uso da inteligência artificial, ela é muito importante, sempre pensada sob a supervisão humana, porque ela tem sim muitos benefícios e ela pode ter muitos benefícios para as áreas de saúde e tantas outras, sempre complementada pelo profissional humano, né? Então pode ser que isso que se advoga da questão do uso da análise de sentimentos para auxiliar o profissional com algumas questões graves, ou até nas questões, se fala muito das questões de previsão de suicídio, esse tipo de coisa. Eu escrevi um artigo com um psicólogo que é doutor, especialista na parte de suicídio, e, e a gente fala um pouco dessa questão da análise de sentimentos, e aí investigando, na verdade, falando um pouco de um caso que aconteceu no Brasil, e aí é isso que a gente está falando aqui. Tem o ponto positivo para o qual ela é criada, mas aí a gente tem esse aproveitamento para outras coisas e consequências que vão sendo causadas no nosso dia a dia que a gente precisa regular também. É, então, no metrô de São Paulo, instalaram uma câmera num anúncio e eles estavam capturando as imagens das pessoas que passavam ali e olhavam para aqueles anúncios e capturavam, né, qual era o comportamento delas para aplicar uma análise de sentimentos e depois fazer anúncios direcionados. Então, a gente até fala desse caso, descobriram. Então, ali você infringe LGPD, que é o uso de dados sensíveis, sem autorização e sem um fim que seja, que tenha realmente um objetivo sério, sem autorização, né? E mesmo não poderia nem autorizar algo nesse sentido. E a gente até discute dessa própria dificuldade, né? Que é analisar o sentimento de uma pessoa. Quem fala é o psicólogo que escreve comigo, eu não tenho a capacidade técnica para isso, né? Então, mas a gente tem o tempo todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente acha que a gente. Eu gostei muito daquilo que você mencionou no início sobre a questão da democracia do conteúdo, que quando vem a revolução da internet, fala que a gente vai ter muita informação à nossa disposição, e que a gente vai ter esse poder, né, democrático sobre as escolhas, etc. Eu gosto muito daquele filósofo sul-coreano que é naturalizado na Alemanha, o Byung-Chul.
Não sei se eu pronuncio muito corretamente o nome dele, mas eu gosto muito dos livros dele. E tem aquele livro dele que é o Infocracia, que ele justamente fala que a gente acha que a gente está no poder e que a gente Uhum, está no processo democrático, porque a gente tem muita informação, mas na verdade a gente está vivendo uma infocracia, que quem uhum, tem o poder sobre esses dados está influenciando as nossas decisões, e na verdade a gente só vê uma pequena parcela, que é aquilo onde eles mapeiam as nossas, sejam os nossos sentimentos, sejam os nossos preferências e etc. E a gente acha que a gente está escolhendo, a gente não está escolhendo nada. Eles estão dando, ó, você vai escolher, mas você vai escolher dentro desse grupo aqui que eu estou te dando, porque isso aqui é importante, né? E quando a uhum, gente pega um aplicativo que a gente acha que é gratuito, ele, né, é aquela velha história do não tem almoço grátis, que foi, né, falada uhum, no passado. Esse grátis aí, por que que alguém daria isso grátis? Porque eles querem as nossas imagens, querem, né? Então, na verdade, a gente não está no processo realmente democrático de acesso à informação. E esse processo tem também a questão da análise de sentimentos para estudantes. Então, agora acabou de passar uma lei em Goiás, onde se autoriza amplamente o uso de reconhecimento facial, inclusive dentro das escolas. E se fala muito de reconhecimento, não nesse caso, mas isso é uma porta aberta para depois a questão do reconhecimento das emoções e de sentimentos de estudantes dentro das escolas. Quanto que a gente está invadindo dessa privacidade? Quanto disso é seguro do ponto de vista psicológico, seja de fundamentação teórica e etc., ou coisas, decisões que essas escolas vão tomar depois sobre esses estudantes com a afirmativa de que eles estão melhorando o ensino ou estão protegendo o aluno contra a violência, contra casos de suicídio, etc., tentando identificar, né, as emoções dos estudantes. uhum. E uma coisa importante, né, que às vezes essas interpretações de emoções, elas têm um caráter muito generalista, né? Não leva em conta as diferenças individuais. Além disso, prescinde da escuta, do caso a caso, né? Assim, a gente interpreta a emoção sem escutar o sujeito, quer dizer, é, baseado na imagem, né, do rosto, eu interpreto sem escutar. Então, eu acho que esse é um risco muito grande, assim, prescindir da escuta, e um risco de previsão, né? Que pode estar completamente equivocado, e a partir daí esse aluno já pode ser rotulado, né? Sofrer segregação. Eu acho que são vários efeitos aí que a gente precisa discutir. Ô, gente, mas eu estou fazendo perguntas e comentários, eu não passei a palavra para vocês, eu vou abrir, porque senão eu tenho tantas perguntas, né, que eu vou tomar, roubar toda a cena aqui. Eu vou passar para vocês, quero saber, quem quiser fazer uma pergunta ou comentário, por favor, levantar a mão. Bom, enquanto não tem perguntas, então eu vou fazer uma outra pergunta aqui, né? Vou usar esse espaço enquanto vocês pensam aí numa pergunta. Você investiga, Marisa, essas implicações éticas que envolvem o uso da IA na educação, como você falou, né? E esse campo também é um campo que nos interessa muito, assim. E aí a gente, né, está sempre questionando, assim, como promover, né, esse pensamento crítico, o uso responsável dessas ferramentas de IA, né, nos espaços acadêmicos, mas também fora deles, né? E outra coisa, assim, que a gente tem visto, essa questão da proibição dos celulares nas escolas, eu queria te escutar. O que você pensa sobre isso, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, assim, eu não acho que eu não tenho ainda, não consegui chegar numa opinião totalmente fechada, final. Tenho refletido, né, sobre isso. A minha primeira ideia, quando se falou disso, foi de ser contra, porque eu pensava que a gente deveria ensinar a usar de maneira crítica e responsável.
para não aumentar, porque isso poderia ser um campo de aumento ainda mais de desigualdades com outros grupos que têm acesso. Essa foi assim, logo de início, esse foi o meu pensamento. Depois, eu andei lendo algumas coisas de especialistas falando, em como que isso melhorou o foco dos estudantes. Vi alguns estudos, né, na Europa, de algumas escolas que já têm isso há algum tempo, e relatos dos estudantes de como foi o processo de socialização melhorou com os colegas, porque ao invés de ficar nas mídias sociais, eles estão socializando e etc. E aí eu me gerou essa dúvida de se o meu ponto de vista inicial estava correto. Então, eu acho que eu ainda estou buscando elementos para ter eu não tenho esse falar assim, olha, eu defenderia que este lado exatamente, porque depois dessas últimas coisas que eu vi, eu fiquei um pouco assim duvidosa, né? Então, eu precisaria de elementos, estudar mais sobre o tema para ter uma ideia melhor. E interessante pensar que mais importante talvez do que a proibição, porque a proibição a gente pode até discutir, né, aqui a importância disso ou não, o efeito disso ou não, mas assim, mais importante é isso que você fala, né, dessa, de pensar como promover esse pensamento crítico e esse uso responsável dentro dos espaços acadêmicos, né, com criança, desde cedo, desde crianças, adolescentes e tal. Eu acho que talvez esse seja o mais importante, porque tudo bem, a gente pode até proibir isso ter efeitos positivos e tal, mas fora do espaço acadêmico, eles vão continuar usando, né? Continuar aí Exato. correndo riscos, etc. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Vitor levantou a mão, essa palavra para ele. Olá, olá, bom dia. Eu estava pensando aqui, né, justamente no que concerne à educação. Eu sou professor universitário, né, dessa faculdade, e ontem, assim, já há 2 anos eu não peço nenhum trabalho escrito, né, produza em casa e trago, porque eu sei que vai chegar, vai ser produtos de trabalho gerado por inteligência artificial, né? Então, tudo que eu faço é feito dentro da sala de aula mesmo. Uma perspectiva mais dinâmica, mais circular, né? E tal. Mas ontem mesmo eu estava supervisor de estágio, então os alunos estavam me entregando os relatórios do estágio, né? Os relatórios eu peço para que, né, algo ali da técnica, da experiência mesmo, né, no ambiente terapêutico, o que que foi trabalhado ali do ponto de vista técnico e articulando com a teoria, com o material que a gente, né, com as nossas referências teóricas, articulando com a clínica e que isso conste no relatório, obviamente, né? E daí eu recebi, eu não li todos, mas enquanto eu estava aplicando prova, eu peguei um para ler, primeiro, assim, sorteado, assim. E eu vi assim uma escrita assim espetacular, assim, brilhante, mas muito bem feito mesmo. Eu já fiz muitos testes com IA, com chat GPT, né, de textos e tal, e às vezes são umas coisas que são muito mal feitas, mas esse estava muito bem feito. E a aluna ela chegou assim para mim com algumas referências que a gente não tinha trabalhado, não tinham sido as referências que eu propus, mas ainda assim, superou minhas expectativas, umas referências que eu conhecia, mas não havia trabalhado. E daí eu mandei uma mensagem para ela, mais ou menos assim, né? É, né, falando que estava muito bem escrito, tal, né? E coloquei curiosidade. Como você conseguiu chegar até essas referências bibliográficas e perguntando se ela tinha utilizado inteligência artificial, entre parênteses, né, sem censura. Eu acho que possível, né? Mas assim, né, até onde vai, qual é o limite dessa interação? Eu não sei dizer, eu não tenho a menor capacidade de dizer se isso foi, qual é a parte dela, o que que tem dela ali, né? Se foi a astúcia de conseguir
combinar aquilo que foi pensado, né, e muito sabiamente ter articulado isso com a inteligência artificial, porque eu sei que sozinha a inteligência artificial não fez isso, né, mas o quanto tem dela ali, o que que é que a gente vai avaliar, né, no final das contas, né? É a astúcia que a pessoa tem de se envolver com a inteligência artificial de modo que um texto seja bem produzido, né? Será o que que ficou para essa aluna? Porque se alguma coisa tiver ficado disso, excelente, maravilha. Mas é curioso, assim, né? Qual que é o parâmetro de avaliação que nós, enquanto educadores, né, seja lá no ensino superior, não importa em qual esfera, qual é o parâmetro que a gente vai ter? Eu tô perdido, não sei. Mas ficou bom pra caramba. É um desafio que eu acho que eu tenho falado bastante sobre essa questão, e não que eu tenha resposta, né? Não tenho. Eu acho que a gente tem um problema aí na área de educação bem grave para resolver, bem sério, e que a gente realmente precisa sentar e pensar multidisciplinarmente como que nós vamos resolver as questões de ensino e aprendizagem agora na era da inteligência artificial. Problema que nós que deveríamos, não vou generalizar aqui vocês que vão que nós estamos aqui nesse momento sentados tentando pensar em alguma coisa, mas nós, no mundo da universidade, eu que trabalho com pesquisa, com pós-graduação, eu queria ter tempo para sentar e conversar com os meus pares, igual estou fazendo aqui, para a gente tentar encontrar e discutir qual é a solução que a gente deve almejar, né? Mas a gente não tem tempo, porque a gente tem que publicar loucamente para juntar pontinho para ficar na pós-graduação. Então, a gente não tem tempo de pensar, né? De resolver esses problemas complexos, mas isso é bem. Quando acontece isso que você está falando, né, Victor, de chegar a um trabalho, primeiro, a gente realmente sabe, né, o que chega ali, já de cara você olha, você já tem uma ideia de que aquilo foi feito com inteligência artificial. Mas parece que ela teve um cuidado de fazer uma coisa bem feita, porque outro dia eu estava até mostrando uma questão a respeito disso, estava discutindo com um amigo meu, filósofo, que ele estava em crise de para que serve o pesquisador hoje em dia, porque ele estava com uma bolsa de pós-doc disponível, abriu um processo seletivo, então pediu para a pessoa enviar um trabalho, para trabalhar na área de ética, tá, gente? Na filosofia, um plano de trabalho para a seleção de pós-doc. E essa pessoa enviou, e aí ele leu aquele projeto e tal, nossa, muito bem escrito, interessante. E aí ele viu uma referência dele mesmo, né, desse filósofo. Ele olhou a referência e falou assim: Mas eu não lembro de ter escrito esse livro. E ele foi, falou assim: Gente, mas eu não escrevi esse livro. E aí na reunião ele deu essa dica para o candidato, né? Falou: Olha, lembrar quando é que você conseguiu essa referência minha, né? Cara, assim, então eu queria que você fizesse uma revisão aí, correndo, tá, e me manda uma. E aí ele continuou enviando um novo plano de trabalho com uma referência do cara que vai ser o supervisor dele em ética, uma referência que não existe, né? Então, assim, é muito. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Toda turma que eu tenho, na primeira aula, eu procuro estabelecer algum critério, né, de utilização. E eu dou uma pequena aula de letramento de como funciona o modelo de linguagem, as fragilidades, o que pode acontecer, a invenção de conteúdo, que não há compromisso da preservação da verdade, a questão de invenção de referências, alteração de conteúdo. Outro dia eu tentei traduzir o meu currículo para o inglês, porque aquela tradução do Lattes é pavorosa, né? E eu falei assim, gente, isso aqui eu tenho. Tá todo mundo usando, deixa eu tentar usar esse negócio aqui para poder fazer a tradução do meu Lattes, pelo menos rapidamente. E mesmo pedindo no prompt que preservasse somente o conteúdo original, ele incluiu referências, mudou o nome de autores. Eu fiquei apavorada com aquilo. Eu falei assim, já pensou se eu mando aquilo ser uma boa revisão? Então eu mostro na primeira aula isso. Eu acho que a minha única tentativa nesse momento
na graduação é essa. Eu mostro como funciona, os perigos, as potencialidades, que a gente também não sabe. Eu não sei muito bem lidar com essa potencialidade de como que isso vai estar impactando no processo de aprendizagem, mas enfim. E aí eu falo, olha, isso aqui que eu estou mostrando, de modo algum, é para proibir o uso. É para que vocês saibam com que vocês estão lidando, e eu peço a honestidade do ponto de vista de vocês, que na entrega do trabalho final, que vocês coloquem ali uma nota de rodapé indicando que ferramentas de inteligência artificial vocês utilizaram e para que parte do desenvolvimento do trabalho. E aí alguns colegas falam assim para mim: Nossa, mas você é muito boa para mim. Você acha que eles vão contar? Eu falei assim: Bom, primeiro que o meu papel aqui com isso e eu sempre falo para eles: Vocês são os agentes morais. Então, se vocês quiserem, não quiserem colocar e etc., a agência moral de vocês está na mão de vocês, né? Eu não vou ficar gastando meu tempo para detectar se vocês fizeram coisas com IA ou não. Quem vai sair daqui mal formado, sem o conhecimento, é vocês e, né? Então, eu acho que é colocar a pessoa nesse papel de agente moral, né? E estabelecer algum limite dentro disso que a gente conhece hoje. Falar, olha, põe uma nota de rodapé onde você usou, para que que você usou, né? E, mas eu não tenho resposta de como vai ser o futuro, o que que a gente vai fazer. Ô Marisa, quando Não, eu vejo trabalhos assim muito bem elaborados, que eu recebo, e que eu fico também é, imaginando que pode ser, né? Indicam de alguma forma que foi feito em inteligência artificial. O que eu faço? Eu pergunto muito sobre os conceitos, sabe? Eu falo assim, aqui você colocou o conceito tal, como é que você entende isso? Né? Ah, você fez essa relação disso com isso. Como é que você construiu essa relação? Né? Eu acho que quando a gente começa a questionar, vão aparecendo. O aluno mostra claramente que o texto não é dele. Ele não sabe responder. Né? Assim, como é que você chegou nessa referência? Eu não entendi essa aproximação que você fez entre esse autor e esse autor. Eu achei que essa aproximação dos conceitos com os dois autores não ficou muito clara. Você podia explicar melhor, porque aqui está muito resumido no texto. Como é que você pensou isso? Eu acho que a partir daí eles vão usando com mais cuidado, sabe? A Mariana levantou a mão. Ei, gente, Marisa, obrigada pelas contribuições. Eu estou querendo entrar aí nessa discussão da proibição do celular nas escolas. E eu acho que eu fiquei escutando vocês falando, né, de não ter resposta e tal, e eu acho que a gente tem que realmente, assim, criar espaço para a gente se perguntar mais mesmo sobre isso, né? E aí a pergunta que eu fiquei me fazendo aqui enquanto vocês falavam que eu acho que é importante pensar, assim, como é que, sobre essa questão da socialização, né? Como é que a gente faz para socializar na cultura digital, né? Porque o digital e aí o celular, tudo que está relacionado a isso, é tomado como um elemento que atrapalha, né? Assim, tem uma demonização disso, e aí se tira isso de cena para poder, né? Enfim, não atrapalhar outras coisas. De fato, essa dimensão da socialização, eu sou psicanalista, atendo muitos adolescentes em consultório, assim, e eu tenho escutado muito assim sobre essa dificuldade, essa angústia de não conseguir socializar, né? Mas tem vários outros fatores que estão aí nesse contexto, né? Assim, então eu fico pensando assim no uso que se faz do digital para tamponar algumas questões políticas do discurso capitalista mesmo, né? Para a gente não avançar nisso, assim, né? Porque, por exemplo, os adolescentes, eles trazem o celular para a sessão
e tem um uso disso, não só em sessão, né, em consultório e tal, mas, por exemplo, nas conversações que a gente faz nas escolas, né, as conversações de orientação psicanalítica, em que o celular, ele faz parte ali daquele contexto, né? Eu fiz uma pesquisa de campo no mestrado, em que isso apareceu de uma forma muito curiosa, assim, em que eles na conversação, né, esse discurso ali vai circulando, eu, como analista, fico prestando atenção ali nos significantes, e eles acessavam o Google a partir de alguma coisa que eles queriam saber, e aí o que eles liam no Google, por exemplo, eles estavam falando de saúde mental, e aí eles foram pesquisar o que que era CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí eles foram pegando as palavras que eles liam no Google, e isso entrou nessa conversação, né? Então, isso passa também por essa rede, né? E aí, voltando na escuta no consultório, o aparelho, né, o celular, ele faz parte do corpo daquele adolescente, né? Ele entra no discurso e aí ele entra na linguagem como uma parte daquele corpo, né? E como que na adolescência isso é importante, né? Então, eu fico pensando ainda sobre a importância eu acho que desconstruir um pouco assim, em alguma medida, essa demonização aí, né, para a gente conseguir criar espaços para dizer sobre isso, né? Como é que a gente socializa na cultura digital, por exemplo, né? É isso. É bem complexo, né? Mas eu acho que essa questão do letramento digital, que eu tenho falado muito é da necessidade do letramento digital crítico, né? Que é esse desenvolvimento de pensamento crítico e tal. Agora, sobre essas questões aí de socialização, realmente eu não sei. Dentro da computação, em específico, já há algum tempo, é um problema sério, né? Essa dificuldade. E ultimamente é pior. E aí é isso, né? Você tá dando aula e a pessoa tá ali pesquisando o conceito e às vezes até para te confrontar, né? Afrontar. Então a gente tem várias crises aí. Como no processo de ensino e aprendizagem, nós estamos bem enrolados. O Marisa, eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa junto com, inclusive, a Mariana, a Juliana, a Paula. A Paula está aí? Não estou vendo a Paula. Tem um professor que está coordenando essa pesquisa sobre o uso do celular por adolescentes, né? Pensando, inclusive, assim, num certo efeito dessa pesquisa para a orientação de professores, né? E aí, escutando os adolescentes, eles dizem coisas muito interessantes, assim, por exemplo, a escola proibiu o celular, né? Porque acha que proibindo o celular a gente vai socializar mais. Mas o celular não impede a gente de socializar. Muitas vezes, os adolescentes falando, muitas vezes a gente está usando o celular na hora do recreio exatamente porque a gente não quer socializar, ou porque a gente não quer conversar com ninguém, né? E não é tirando o celular que a gente vai conversar. Não é porque tirou o celular que a gente vai conversar. E aí eles falaram disso, eles falaram assim, os meninos são tímidos e para eles é muito bom ter o celular, porque eles não ficam tão angustiados, porque eles não conseguem chegar nas pessoas, não conseguem conversar, ou são excluídos, discriminados. Então eles ficam ali no celular. Eu acho que é até bom para eles, porque eles não sentem assim, eles estão realmente isolados, né? E falou assim, e esses meninos, né, que são discriminados, que são excluídos, quando proibir o celular, eles não passam a ser incluídos, porque não depende deles, depende do grupo que excluiu. Então, eles trazem muitas reflexões sobre isso, né? Especialmente adolescentes. Eu acho que os adolescentes seriam muito beneficiados se a escola introduzisse esses espaços de reflexão, né? Ética, do letramento, do próprio letramento digital, né? Para que eles pudessem também ter espaço para discutir essas questões.
poder ter aí esse desenvolvimento que a gente fala dessa capacidade crítica, né? No uso que eles fazem desses Uhum. dispositivos. Uhum. Eu acho que tudo que a gente tem precisado em todos os campos aí é mais espaços para pensar e para debater e para conversar, né? E aí a gente tem vivido cada vez mais aceleradamente e sem esse tempo com ninguém, né? Uhum. Alguém mais tem alguma questão, gente? Todo mundo está agora refletindo, vai levar para casa para Lila, refletir. a Lila levantou a mão. Então vamos lá. Às vezes as pessoas ficam elaborando, né? Um tempo para elaborar a pergunta. Lila, Marisa, muito obrigada. Foi muito bom. Eu gostaria de saber a respeito dos data centers no Brasil. Quais são os impactos em relação à sustentabilidade mesmo, assim? Eu fiquei pensativa em relação a isso. Bom, o que acontece que hoje esses modelos de inteligência, assim, os data centers eles são necessários há bastante tempo, né, para a gente fazer simulações científicas, então, e são super importantes para fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das minhas áreas de trabalho. Eu trabalho com predição de evento de chuva extrema para a área urbana. Então, para a gente poder ter sistemas de alerta precoce que consigam detectar que uma grande chuva está se aproximando e a gente fazer alerta da população, evacuação de áreas de risco e etc. Então, os modelos numéricos computacionais, eles sempre foram utilizados e até a gente não consegue nem ter resultados precisos o suficiente, porque a gente não tem computador ainda no mundo que seja capaz de fazer a execução desses modelos em tempo viável, senão a previsão fica pronta depois de amanhã e aí a chuva já passou, né? E a gente tem estudado isso do ponto de vista de inteligência artificial. E aí eu trabalho com consumo de energia de simulação científica desde 2015, analisando a questão desses data centers e tal, em possibilidade de reduzir. O que existe? Um data center, então, ele vai, seja para IA ou para qualquer coisa, ele vai utilizar da rede elétrica para ligar aqueles milhares de núcleos de processamento. E ele também exige uma capacidade de refrigeração constante. Então, ele tem que trabalhar 24/7, o sistema de refrigeração tem que trabalhar 24/7, porque se a gente tiver uma pequena alteração de temperatura dentro de um centro de dados desse, os núcleos de processamento caem todos. E não é um supercomputador, você não simplesmente reinicia o supercomputador. Muitas vezes, quando você for reiniciar, você já perdeu boa parte desses nós de processamento. Então, isso tem que ter geradores e etc. Mas o que acontece? Houve um grande aumento da necessidade desses centros de dados pela exigência de inteligência artificial. Então, quando eu comecei a pesquisar o impacto do uso da inteligência artificial, que foi em 2019, foi quando eu vi o primeiro resultado de que para o treinamento do primeiro GPT, né, que é o que dá origem ao ChatGPT, mas ainda lá a versão mais simplificada, lá em 2019, o GPT-3, para a gente fazer aquele processo que eu mostrei ali de pegar as imagens, treinar, ajustar e até ele ficar pronto para ser usado, foi consumida uma quantidade de energia e que quando a gente faz um cálculo de CO2 equivalente que é emitido na atmosfera, era o mesmo de 5 carros durante toda a sua vida útil. Então é bastante coisa, né? E hoje a gente faz outros cálculos, né? Um computador ele não emite CO2, mas ele está ligado à rede elétrica. Nessa rede elétrica, se a fonte de energia dessa rede elétrica ela é renovável, então, por exemplo, no Brasil,
A gente tem boa parte da nossa fonte de energia que é de hidrelétricas. Então, é uma fonte mais limpa. Então, a emissão de CO2 equivalente da utilização de um data center é pequena. Bom, o que que acontece também, então, nessa questão do sistema de refrigeração? Então, além dessa questão da fonte de energia. Então, Estados Unidos, por exemplo, e China, majoritariamente fonte baseada em combustíveis fósseis, né? Então, isso já tem um CO2 equivalente maior. Mas nessa questão da refrigeração do data center, a gente tem hoje muitos desses centros de dados que eles são refrigerados com água. E então a gente começou nos últimos anos a ver que o impacto na emissão de CO2 nem é tão significativo quanto o impacto no consumo de água potável. Porque quando é usado água para o sistema de refrigeração, você precisa que essa água seja potável para não criar bactérias no sistema. E você tem tanto uso para o treinamento, quanto, por exemplo, se cada 10 mais ou menos perguntas que a gente colocar no chat GPT, foi consumido 500 ml de água potável para poder refrigerar aquele data center em equivalência. Começou-se um movimento, há uns 2 anos, mais ou menos, começou ano passado, começou um movimento das Big Techs começarem a instalar data centers na América do Sul, em locais onde você tem essa fonte energética mais barata. Então, como um mote assim, olha, vamos levar avanço tecnológico para esses países, instalando data centers lá e gerando renda. Que renda? Um data center não tem geração de empregos praticamente nenhuma, né? Então, teve uma tentativa de instalação, por exemplo, no Chile, em uma região que chove 200 milímetros de chuva por ano. Uma chuva intensa de 1 hora aqui no Brasil, a gente tem 50, né? Mas lá chove 200 milímetros por ano. E aí a comunidade ficou sabendo de quantos milhões de litros de água aquele data center ia precisar e impediram a instalação. Então, agora no Brasil, a gente passa por um movimento de incentivar a instalação desses data centers, né? Alguém está falando de Ceará, exatamente. Eu até tenho nos slides que eu trouxe aqui, eu não passei, eu tenho os números desses data centers que vai ser instalado no Ceará, de quanto que ele vai consumir. E aí se fala assim, olha, porque o Brasil é um ótimo local, porque você tem fonte de energia renovável. E, assim, a questão é, quem é que vai ser o proprietário desse data center? É uma coisa que a gente tem que pensar. Se é para uso nacional e pesquisa nacional, processamento, coleta e processamento de dados nacional, que a gente tem que pensar que capacidade para criar vacina, para fazer boa previsão do tempo, para criar medicamentos que, não, a gente não pode ficar dependente só de criação de medicamento. Por que que não tem vacina ainda para doenças tropicais como Zika e chikungunya? Quem que está interessado em vacina nisso? Países subdesenvolvidos, países tropicais, que não têm capacidade de desenvolvimento. E a gente precisa de supercomputação para fazer esse tipo de pesquisa, senão não consegue fazer. Então é importante ter data center, mas é importante ter, primeiro, regulamentação de aonde eles vão ser instalados. Segundo, qual é o sistema de refrigeração? Que esse sistema de refrigeração ele não seja por água, principalmente se ele for instalado em áreas que têm grandes secas, porque vai ter uma demanda de água potável muito alta. Fazer estudos de impacto na rede elétrica, né? Também. É, E, como estou falando, que esses data centers sejam nossos, não de big techs de fora que vem aqui, por exemplo, nessa do Ceará, o estudo que foi feito, agora para construção vai ter lá postos de trabalho, etc. Mas quando ele estiver em funcionamento, ele vai empregar de pessoas do local 50 pessoas. Isso é muito. Né? Então, é isso. Não é dizer que a gente não deva ter os nossos,
para nós utilizarmos, para as nossas pesquisas, para as nossas necessidades, mas a gente precisa ter uma legislação ambiental. Me parece, eu li essa noite que dizem que nessa política de incentivo, agora que antes eles tinham jogado o pessoal da ambiental de lado, diz, eu não tive tempo de procurar a documentação ainda, mas falaram que vão incentivar energia limpa, né, com fonte, só que a questão da instalação de um data center com fonte de energia, por exemplo, só eólica ou só solar, ela não é totalmente possível porque o data center não pode ter nenhum tipo de variação no fornecimento de energia, mas já ajuda. Não usar a água e tal, falaram que vão colocar isso nessa política de incentivo aí, mas eu não tive tempo de procurar agora essa nova versão. Não sei se ficou claro. Ótimo, obrigada, Marisa. Acho que o Sam quer comentar, Sam? Deixa eu ligar aqui a câmera. Não, eu tinha comentado essa questão aqui do Ceará, porque é um projeto do governo do estado, que é o governo do PT, e que a gente apoia aqui no Ceará. O ministro da Educação, o Camilo Santana, foi governador do nosso estado, mas que eu percebo, e principalmente escutando a Marisa, os efeitos e como esses efeitos são comunicados para a população em geral, eles não são muito claros sobre como esse projeto vai impactar não só a economia, porque isso também não está muito claro, mas também o meio ambiente e a forma como o próprio Estado vai administrar a sociabilidade desse projeto, né? Então, parece interessante, é legal, é vendido como um negócio que está trazendo inovação para o Nordeste brasileiro, o Ceará como uma ponta de lança nesse quesito, mas que há um sentido meio obscuro que as políticas, tanto aqui quanto das big techs a nível mundial, ainda não são muito claras. E como a Marisa colocou, o impacto ambiental desses data centers e dos processos de uma pesquisa simples no GPT ou na DeepSeek são brutais. Então, no curto prazo já parece ser significativo. Quando a gente pensa no médio e longo prazo, parece meio bizarro a gente pensar que isso é de fato inovação, porque será que vai ficar aqui essa inovação? É isso aí. Então, esse data center, eu não me lembro agora, até fiz um estudo dessa proposta do Ceará, que está aqui nos meus slides, mas eu não lembro se o uso é só para o Estado ou não, né? Se for, ótimo, realmente, como estou falando, é bom, só que tem que ter um estudo de impacto ambiental e de que fonte de energia vai usar, de fonte de refrigeração, isso tem que ter, isso é importante ter. Uhum. Bom, gente, eu acho que agora encerramos, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer muito, Marisa, por essa discussão que foi tão rica, né? Sua exposição, assim, tão rica, tão clara. Eu acho que traz muitas reflexões para a gente, inclusive, continuar pensando e debatendo aqui, né, gente? Então, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar, né? E agradeço também a presença Obrigada. de todos vocês. Muito obrigada. Tá Obrigada pelo Antes bom? de encerrar, convite. eu podia só dar um informe. Claro. Primeiro, também agradecer a Marisa pela apresentação. E eu queria fazer um informe para o grupo que domingo, dia 8 vai ser lançado oficialmente o meu livro, que se chama Segregação Digital, e está agendado o lançamento presencial para o dia 27, um
coquetel de lançamento na Artrinc Galeria, aí em Belo Horizonte, e dia 28, um debate com a professora Nádia e com o professor Márcio sobre questões do digital. Então, todas vocês estão convidadas e o livro eu vou disponibilizar ele de graça para vocês em PDF e em e-book. Eu vou mandar lá no grupo, porque, bem, eu não, a ideia do livro é fazer com que as coisas circulem, né? Então, se vocês não quiserem comprar, o livro vai estar de graça. Muito bom, parabéns, né, Sam? Já te adianto aí os parabéns, que eu conhecia esse trabalho seu e um trabalho muito bom. Bom, gente, então todos convidados aí para esse evento, né? Inclusive a Marisa também, né, Sam? Você pode enviar um livro para ela. É. Eu Claro, eu gostaria inclusive quero muito. pegar o WhatsApp para te pegar o endereço e te mandar. Eu vou fazer o lançamento no Rio de Janeiro também, em dois eventos. Um, né, uma jornada da Speed, que vai ser no dia 16 de agosto, 27 de agosto, eu vou confirmar direitinho, com o Christian Dunker e outro professor que pesquisa cultura digital. E numa livraria chamada Travessa, fica no Jardim Botânico, acho, com o Renato Nogueira e o Jairo Carioca. Então, já fica o convite, eu já vou te mandar o livro também. Uhum. Tá, obrigada. A Livraria da Travessa é muito legal para esses lançamentos. Se eu tivesse aqui, com certeza iria lá para te conhecer pessoalmente, prestigiar. Estou indo para a Alemanha agora no início do mês, vou ficar lá até final de agosto, trabalhando lá. Então eu não vou poder estar pessoalmente, mas eu gostaria muitíssimo de conhecer o livro, sim, o tema me interessa muito e fiquei feliz aqui de ficar sabendo do lançamento, tendo participado aqui da reunião. Obrigada, viu? Tchau, gente. Muito obrigada mais uma Tchau, vez a obrigada, todos e Marisa. todas. Bom final de semana a todos. Para Tchau, vocês tchau. também. Tchau.